Aqui é a Ronise e hoje nós vamos falar sobre o livro O Céu Está em Todo Lugar, da Jandy Nelson. Como eu li aqui na versão do Kindle, eu vou deixar a capinha para vocês. Eu comecei a ler esse livro com uma expectativa muito grande. Eu já tinha lido o outro livro da autora, Eu Te Darei o Sol, e eu fiquei simplesmente encantada com a escrita dela. A história, sim, me envolveu muito, a história é muito delicada. Para quem não conhece, eu indico Eu Te Darei o Sol. Mas o que mais me arrebatou foi a forma como ela contou essa história. A Jandy Nelson, naquele livro, ela tem um texto em que várias vezes eu voltei para reler trechos, porque é um texto que vai te envolvendo, mas é um texto de uma prosa poética riquíssima. Então, quando o livro acabou, eu fiquei com uma sensação muito boa, eu queria ler outras coisas dela. Então, quando eu peguei O Céu Está em Todo Lugar, eu criei essa expectativa de que eu ia encontrar exatamente o mesmo tipo de prosa poética que a Jandy Nelson tinha trazido no Eu Te Darei o Sol. E a pior coisa que a gente faz quando começa a ler um livro é criar muitas expectativas. Há grande chance, mesmo que o livro seja ótimo, de que essas expectativas sejam quebradas, porque o que o autor ou a autora tem para nos oferecer não necessariamente é a mesma coisa que a gente está esperando. E aí a gente se fecha para isso. A gente fica buscando uma única coisa e não aproveita tudo o que está sendo colocado ali para a gente. Foi o que aconteceu, a princípio, com O Céu Está em Todo Lugar. Eu comecei a leitura aguardando esse texto maravilhoso, essa prosa poética, esse encantamento, esse arrebatamento pela escrita. E eu comecei a me decepcionar um pouquinho. Não que a escrita não seja uma escrita bonita, não seja um texto bom. Inevitavelmente, eu comecei a comparar com o Te Darei o Sol. E à medida que eu ia lendo os parágrafos, eu ia pensando onde está aquele texto pelo qual eu me apaixonei no outro livro. Só que aí aconteceu algo para me salvar. A história começou a crescer e a crescer tanto que eu comecei a perceber que tinha muito mais coisas ali, muito mais camadas para serem descobertas e que eu estava me fechando e me prendendo apenas à questão do texto, quando na verdade a Jandy Nelson tinha tanta coisa a mais para me dar naquele momento. E aí eu comecei a me apaixonar pela história. E mesmo não querendo comparar, né, mas já comparando, a história de O Céu Está em Todo Lugar me arrebatou muito mais do que a história de Eu Te Darei o Sol. As duas são histórias muito sensíveis, muito delicadas, tratam de temas muito pertinentes, mas a história de O Céu Está em Todo Lugar, ela traz uma pungência muito mais forte, né? Pelo menos para mim ela bateu muito mais, e aí eu comecei a ficar feliz por eu ser capaz de dar uma chance, por eu ser capaz de abandonar aquela minha expectativa que eu estava começando a achar que ia ser frustrada, que eu não ia gostar do livro, e por eu ter sido capaz de permitir que aquela leitura e que aquela autora me ganhasse, me surpreendesse, me emocionasse. Então a história de O Céu Está em Todo Lugar é uma história que me ganhou, me arrebatou, da mesma forma que o texto, que é a escrita de Eu Te Darei o Sol, me arrebatou e me ganhou. Se você já ficou curioso ou curiosa para saber um pouco mais sobre esse livro, aproveita e já deixa o like aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. No início do livro, nós ficamos conhecendo a protagonista, Lenny. Lenny mora com a avó e com o tio, e cuja irmã Bailey faleceu há 4 semanas. Além disso, a mãe delas sumiu aos 16 anos e nunca mais apareceu. No meio disso tudo, Lenny está às voltas com as mudanças da idade, com as transformações da adolescência. Isso inclui, inclusive, começar a pensar muito em garotos, em sexo. Após a morte da irmã, Lenny entra num período muito complicado de negação, de reclusão. Inclusive, a cena de abertura que a gente tem no livro é Lenny sendo observada pela avó e pelo tio, e eles tentando fazer alguma coisa, tentando descobrir como tirá-la dessa situação. Como fazer com que ela volte a viver? Ela não está vivendo de fato, ela está fechada para tudo o que acontece à sua volta. Essa é uma história de luto, é uma história de tristeza, é uma história de culpa, é uma história de perdas e ganhos e de como é difícil conviver com emoções contraditórias, especialmente num momento já meio conturbado como a adolescência.
sentimentos contraditórios, porque no meio dessa tristeza toda, desse luto todo, ela acaba se vendo envolvida com dois garotos, cada qual fazendo aflorar sentimentos diferentes nela. É essencialmente uma história de crescimento, do que a gente precisa deixar para trás, do que a gente precisa aprender a se desprender e do que a gente deve ser capaz de aceitar como novo. Lene tem muita dificuldade em deixar algumas coisas para trás. Ela não consegue se desapegar da presença da irmã, não é da memória, né, do amor pela irmã, não. Eu estou falando aqui da presença física. Então as roupas da irmã ainda estão jogadas pelo quarto, que elas dividiam, o copo que estava com um pouco de bebida que a irmã bebeu no quarto ainda está lá intacto. Tudo está da mesma forma, como se a irmã ainda fosse voltar algum dia. E a perda da irmã traz não apenas esse sentimento de tristeza, de perda, mas também uma sensação de estar perdida no mundo. Lene costumava se identificar e se reconhecer, se entender como garota, muito em contraposição com a irmã. A irmã era simpática, a irmã era aquela que se dava bem com todo mundo, a irmã é que chamava a atenção das pessoas, é que conseguia destaque, e ela era muito a sombra dessa irmã. Então ela se enxergava como tudo que a irmã não era, ela era, né? E esse tudo que a irmã não era incluía ser tímida, ser incapaz de fazer determinadas coisas, ser incapaz de chamar a atenção das pessoas, inclusive ser incapaz de chamar a atenção dos rapazes. E com a morte da irmã, acontece que ela não tem mais esse ponto para se contrapor. Ela precisa de uma referência para ser o oposto. Isso ela não tem mais. Inclusive tem uma frase que ela fala no livro que é o seguinte: cavalos de corrida têm pôneis de acompanhante. No caso, eu. Ou seja, quem é que nasceu para brilhar? A irmã, Bailey. E o que ela era nessa história toda? Ela vivia como acompanhante da história da irmã. Ela não se via capaz de ter uma história própria. Ela era apenas a acompanhante, a sombra da irmã. Nesse sentido, então, a morte da irmã representa um acordar para Lene, um acordar dolorido. As duas já haviam perdido a mãe quando eram muito pequenas. A própria Lene tinha apenas 1 ano de idade quando a mãe sumiu pelo mundo. Elas nunca souberam de fato porque a mãe as deixou. Inclusive a avó fica criando umas histórias dizendo que a mãe não as abandonou. A mãe tinha um gene aventureiro próprio da família que fazia com que ela quisesse conhecer novos lugares, mas que não era um abandono, como forma o quê? De preservar aí a memória da mãe junto às meninas. Então, apesar de ser um acordar dolorido, porque além dela já não ter mais a presença da mãe, agora ela também não tinha a irmã, com quem ela era muito ligada, esse acordar vai fazer com que ela entre no processo de autoconhecimento, tentando aprender quem realmente é Lene, né? Quem ela é, que pessoa ela é no mundo. Ela fala, inclusive, em determinado momento, que a sensação que ela tem é que esses anos todos de vida dela, ela passou como se estivesse dormindo. E só agora ela está realmente acordando. Porque, na verdade, só agora que ela vai começar a criar uma personalidade própria que não seja uma personalidade baseada naquilo que a irmã era. A história narrada em primeira pessoa é o ponto de vista da Lene, então o tempo inteiro a gente está acompanhando essa sensação de torpor que ela acabou desenvolvendo em relação a tudo, em relação aos amigos, em relação ao colégio, em relação à banda do colégio na qual ela toca, que ela já não tem mais vontade de participar, em relação à avó e o tio, que são a família que ela tem, em relação a todas as coisas que a rodeiam, ela assume meio que um estado de sonambulismo. Então toda a visão que a gente vai ter dos outros personagens, das situações, dos eventos que acontecem na história, são a partir do ponto de vista de Lene. Até mesmo essa caracterização tão maravilhosa de Bailey, que a gente fica achando que ela realmente era uma garota incrível, destinada ao sucesso, ela é feita a partir dos olhos de Lene. Então talvez fosse justamente a falta de autoestima que fizesse com que Bailey parecesse tão maravilhosa aos olhos de Lene. No meio dessa situação toda, chega no colégio um garoto novo, Joey, que vai chamar a atenção de várias garotas, inclusive de Lene, mas que ela não se acha à altura de chamar a atenção do garoto. Só que ele começa a buscá-la muito para conversar, e ela, num movimento de autodefesa, porque ela já está sofrendo muito e também não acredita que ele possa ter realmente algum interesse nela, ela tenta afastá-lo de todas as maneiras. Só que aí
ele vai chegando junto à avó e ao tio, vai se fazendo presente naquela família e ele traz aí uma fagulha de alegria que há muito não entrava naquela casa. Então a avó e o tio de Lene começam a ansiar pela chegada do garoto, começam a conviver, a fazer projetos junto com o garoto. Isso começa a incomodar um pouco a Lene, como se ela estivesse muito confortável naquela situação de luto, de pesar e não quisesse mudar nada. Junto com esse sentimento de tristeza, vem também um sentimento de culpa muito forte. Como ela é capaz de seguir com a sua vida, de se permitir até mesmo ter algumas alegrias se a irmã não está mais ali? Se a irmã não tem mais essa oportunidade de continuar a sua vida. Isso vai se intensificar ainda mais quando ela começar a se envolver, mesmo que de leve, até um pouquinho contra a vontade no início, com o Joey. E aí, além do Joey, Lene vai se ver envolvida também com outro garoto, que eu não vou entrar muito aqui na questão para não dar nenhum spoiler, mas que são duas situações completamente diferentes, com sentimentos diferentes, com necessidades diferentes e que para a cabeça dela, que já está toda confusa com aquela situação da irmã, né, em alguns momentos ela culpa a irmã por ter ido embora, por ter deixado ela ali sozinha, em outros momentos ela se culpa por ter ficado e a irmã ter ido. Isso tudo vai fazer com que ela desenvolva sentimentos muito contraditórios e sentimentos difíceis de ela mesma entender. Outro sentimento aí que aparece também vez por outra em relação a Lene é a raiva. Em alguns momentos ela chega a ter raiva da Bailey pela irmã tê-la abandonada sozinha no mundo. A autora criou uma protagonista com múltiplas camadas, uma protagonista riquíssima em sentimentos. A gente consegue entender perfeitamente as suas contradições, até mesmo os erros que comete, a gente consegue entender. Não é uma protagonista estereotipada. Ela erra sim, muitas vezes porque não sabe como fazer de outra maneira, ela não tem mais a irmã ali do lado para servir como um guia, então ela vai tentar andar com as próprias pernas e vai cair várias vezes, e é muito bonito ir acompanhando esse processo de crescimento dela. A gente vai torcendo e em determinados momentos pensa, poxa Lene, por que você foi fazer isso agora? Estava tudo indo tão bem. Mas é uma personagem real, é uma personagem que a gente consegue sentir, consegue perceber, é uma personagem que salta da história, é uma personagem que faz uma história ao seu redor ser uma história vívida, ser uma história pungente, ser uma história marcante. E eu fico muito feliz por ter sido capaz de perceber a tempo o erro que eu estava cometendo ao tentar buscar nesse livro a mesma coisa que eu havia tido no outro livro da autora. E aí, você já leu O Céu Está Todo Lugar? Qual foi a sua opinião? Gostou, não gostou? Deixa nos comentários para a gente bater um papo, conversar um pouco mais sobre o livro, tá bom? Vejo nos próximos vídeos.